Quero mostrar um negócio pra vocês tão lindo. Eu tenho um tráfico maravilhoso no meu WhatsApp, que é César Mendes. César Mendes, que pra mim fez o disco mais bonito de 2020, que é Flor do IP, que toca um violão inacreditável. Ele me manda pérolas. Aí ontem eu acordei com isso aqui. Peraí. Onde que eu boto? Ouviram do Ipiranga as margens das de um povo heróico, brado, retumbante. Porra, aí fica até lindo, hein? Você não consegue usar isso, não? Pode usar, não, né? Ah, gente, depois se qualquer coisa te der ruim, a nunca gente vê. Nunca ouvi isso. João Gilberto vendo hino. Vou te mandar. Nem eu nunca tinha ouvido. Gente, nem o João Gilberto ouviu isso. Mas sabe que tem um cara, um músico, que imita igualzinho, né? Só que não imita de imitador, não. Ele canta igual. Então você botar, por exemplo, tem João Gilberto cantando o hino do Fluminense. Tipo a Fernanda Montenegro. Foda, ele não era... Aí eu descobri, não, é o imitador. O hino do Fluminense é lindo, ele cantando, mas não é ele. Olha só. Mas esse é ele. Aqui. Não, é ele, com certeza. Olha o violão. Eu tô falando, eu botei esse João Gilberto aqui. Você se emociona ainda com o hino do Brasil? Eu me emociono, sabia? Eu também. Eu chorei litros quando meu filho se formou na escola e cantou o hino. Me emociono, cara. Eu acho o hino bonito. Eu descobri essa semana que significa fulguras. Ah, o que significa? É uma coisa assim, meio tipo um relâmpago, um raio. O Stepan falou uma coisa muito boa sobre o hino uma vez, eu sempre lembro hoje em dia, que o Stepan disse, é a cara do Brasil, pensa bem. Porque ele começa assim. Ou seja, ele põe uma banca e imediatamente não compra, percebeu? Que é a história do Brasil, né? Põe uma banca, de golpe militar, é o caramba, golpe militar do coco bambu com mormai. Coco bambu com mormai. Os fiadores do golpe do Bolsonaro. Depois de Xandão, eu acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Você não acha não, Greg? Sei lá, o Bolsonaro conseguiu essa proeza que é fazer a gente falar bem do Supremo e simpatia por eles. Sim, Alexandre de Moraes virou rei. Exatamente, assim, o cara pra mim era aquele que tava cortando maconha no Paraguai. Total, eu falei mal dele em várias colunas. Eu fiz fui pra um ato no Circo Voador contra a nomeação dele pro Supremo. Eu lembro disso. E guerra antidrogas, ele é tipo retrógrado. Gente, tudo na vida é relativa. Mas dito isso, ele tá sendo uma oposição ali ao Bolsonaro espetacular, que é o que o Supremo tem que fazer. Em comparação, os que o PT indicou são uma vergonha, né? Isso daí é uma crítica que a gente tem que fazer ao PT, aos ministros do PT. Fux, Dias Toffoli, assim, são nojentos. O PT indicou os piores. O PT podia ter indicado, imagina. Põe ali o Silvio Almeida, entendeu? O PT mas podia não vamos falar mal do PT agora, não. É verdade. Vamos não tá no momento, não né? Não tá no momento. É verdade, vamos deixar pra... Deixa a gente falar mal em fevereiro. A gente fala mal no carnaval, durante o carnaval. Vamos guardar as mágoas todas. Vamos botar todas as mágoas embaixo do... Lá vem elas, lá vem elas. Deixa falar, melhor deixar. Aquela cena da posse do Alexandre de Moraes, as fotos, a quantidade de mensagens, de linguagem corporal naquelas imagens, dá pra fazer uma tese sobre aquilo. Tem uma foto com todo mundo olhando pro Lula, aquilo é gênio. E a história do Brasil, fiquei vendo aquela foto também. Sem preto, sem mulher. História do Brasil, sem preto, sem mulher. História do Brasil, tudo gravita em torno do Lula. Porque se parar pra pensar, faz 35 anos que as eleições gravitam em torno do Lula. Sim. 89 foi um referendo. Vocês querem esse cara ou esse outro desconhecido do Collor que ninguém sabe direito? Todas as eleições, 35 anos. E as pessoas que ganham é porque eles não querem o Lula. Exatamente. Não é porque querem a outra pessoa, né? Exatamente. Foda, imagina esse peso nas tuas costas. Mas eu acho que ele nasceu pra isso. Tem um livro do Thales Absaber bonito, chama O Poder Mágico do Lulismo. Ele fala é o máximo. Porra, é um cara foda, né? Ele fala do poder encantatório do Lula e descreve várias ocasiões em que ele fez, assim, a mágica acontecer. A última vez que eu vi o Lula fazendo um comício assim na rua, na Lapa, logo depois que ele saiu da fundição, né? Que aí falou falou outro, depois a Dilma falou e foi sendo gradativa. Algumas pessoas falaram muito bem. Na hora que o Lula começou a falar, assim, foram, sei lá, 5 minutos pra estar todo mundo na palma da mão dele, assim, um poder de oratória, assim, né? Tipo o Mano Brown, né? O Mano Brown fala e eu fico afim dele, na mesma hora. É uma coisa coisa magnética. É meio xamânico, né? É. É o lugar que acho que a gente tem... que é meio inexplicável mesmo, assim. Por que algumas pessoas têm isso e outras não? Por que algumas pessoas abrem a boca e você quer ouvir
e todo mundo fica quieto, né? Dá a impressão mesmo que é uma coisa que remete à tribo. E que é Um uma coisa status- um perigosíssima, status né? alto na E que é relação, uma coisa assim. perigosíssima, né? Porque o carisma, ele não chega só em pessoas bacanérrimas, né? Então, eu acho, por exemplo, que toda a questão do Johnny Depp, e aí, enfim, não vou abrir essa janela aqui, mas só essa pequena observação, eu acho que a história do Johnny Depp e da Amber Heard é o seguinte: ninguém derruba aquele carisma. Ninguém Verdade. derruba. Então é uma coisa muito perigosa. E olha, Bolsonaro. Uma responsabilidade. Bolsonaro É também. carismático pra caralho. Bolsonaro. Chato a beça a gente ter que assumir Gente, isso, mas... jura? Você acha? Eu acho É. que... Eu acho Gente, que eu não pra... consigo ouvir a voz. Ah, eu Não, também nem não, eu. odeio. Eu tenho horror. Eu tenho horror. A voz, a imagem, as caras, nada. Mas ele tem uma coisa, por exemplo, que o Temer é totalmente desprovido. Claro. Que é uma coisa que... ele fala para uma... Tem duas pessoas que estão falando pro povo, assim, né? Ele é autêntico, Isso, fato. perfeito. Pra mim, carisma tem a ver Fato. com autenticidade. Fato. Né? E pra gente, que é ator, você já deve ter visto. Pra mim, lembra muito carisma de ator. Na verdade, tem a ver com palhaço. O Bolsonaro é uma pessoa que tá em contato com o palhaço dele, com o clown. Olha só, a gente trouxe o Gregório do Viviero Noronha pra ele redimir a Regina Duarte, tá? Só queria avisar isso. O A Regina do Duarte é o palhaço. pum do palhaço. Finalmente, agora Bolsonaro... a gente precisou do Gregório hoje aqui pra entender o que Regina Duarte estava querendo dizer. Então, o pum do palhaço é o Bolsonaro. Porque ele não é exatamente um palhaço. Porque o palhaço tem alguma ternura. Ele é um bufão. Então ele entra, mas ele ainda assim ele entra em... O que tem a ver? Porque ele tem uma autenticidade, um pacto de autenticidade que ele não rompe. Então, por exemplo, a vacina. Eu não tenho dúvida que se chegasse uma quali, né, uma pesquisa quali, um político fala assim, olha, não compra a briga da vacina não, porque essa briga, amigo, tu vai se fuder. O brasileiro gosta de se vacinar, tá? O Brasil gosta de vacina, confia no SUS. Qualquer pesquisador falaria pra ele assim, não entra nessa. Por que ele vai lá e ataca a vacina? Porque ele não sabe ser outra pessoa que não ele mesmo. Ele tem um pacto de autenticidade que é o poder dele e é também o que fudeu ele. Porque não tem nenhum cientista político, ninguém em volta dele fala assim, se tem uma briga popular é contra a vacina. Não tem, não é popular, é uma cagada. Entre outras que Você acha que agora as pessoas não estão chegando pra ele falando assim, olha só, vamos parar de falar mal da urna, Bolsonaro, vamos agora, Então, não tá pegando bem. Devem estar, mas ele ouve? Não ouve. Porque o pacto dele é um pacto em ser ele mesmo que seja a pior pessoa do mundo, mesmo que seja burro, mesmo que seja um tiro no pé, mesmo que seja fascista, racista, ele não sabe moderar discurso. E esse é o poder dele, tá? Eu acho que isso aí é um puta poder que a esquerda perde, porque a esquerda tá o tempo todo moderando, falando, não é bem assim. É verdade. E aí, mudando de opinião às vezes. Aí o povo vê e fala assim, você acha que eu sou idiota? Que eu acho que você mudou de opinião. Não, amigo, ninguém muda de opinião um mês da eleição, ninguém muda de eleição, sabe? A grande questão, assim, que eu acho é que tem uma diferença de você não abrir mão da sua causa, né, de quem tá com você ali fechado, sempre, e eu acho que é o que o Bolsonaro faz com os 20% que ele vai matar uma pessoa no meio de um comício, que essas pessoas vão continuar do lado do Bolsonaro. É uma galera que, tipo, não tem jeito. Agora, uma outra coisa é você governar só para essas pessoas que te elegem, que é o que foi o que o Bolsonaro demonstrou nesses anos de governo, né? Foi. Ele só governou pra galera dele. Ele não moderou em nada. Em nada, ele não conversou, ele não sentou pra conversar com ninguém. E aí, como é que você faz política dessa maneira, né? Gente, esse cara nunca soube fazer política, esse cara... Não, mas alguma coisa ele tem que a esquerda não tem, que tinha que aprender com ele, na minha opinião, é na comunicação. Eu acho que tem algo, sim, que a esquerda tinha que aprender com ele. Por exemplo, faz live toda quinta-feira no canal dele. Como é que isso aí não é, entendeu? Como é que isso era pra ser uma pauta de esquerda, transparência, comunicação. Não, a esquerda prefere lá falar na Globo. Não, você tem que ter um canal que você fala diretamente com o público, ele lê carta das pessoas que mandam, ele fala com um pequeno comerciante, um beijo pro Zé, ele faz isso daí. Pode crer. Cara, isso daí é uma coisa que era pra esquerda estar fazendo há muito tempo. Então, ele tem, claro, ele tem, obviamente, a gente já conhece tudo que ele fez, que não é pra ninguém imitar, pra gente falar assim, nunca quero repetir isso. Mas tem algumas sacadas, sobretudo de comunicação, né? Que acho que é o grande falha da esquerda. A crise do governo Dilma, claro, teve uma crise muito grande a partir de 2015, 2016, mas em 2013 ela perdeu o povo porque não soube se comunicar com a população. E ela tinha um problema de comunicação. Não, também, ela tinha né? um problema de comunicação. Eu amo a Dilma, né? Eu adoro a Dilma, eu tenho essa... Não, eu também. Eu tenho essa... E fiquei muito impressionada também com ela ontem lá na coisa do TSE, né? Como ela olha reto, né? Sim. Como a gente vê a fisionomia dela
de alguém que realmente não deve nada a ninguém. Exatamente, ela Eu tem tenho isso, essa sensação em relação a... E acho que por isso que ela se fudeu ali, né? Claro, total, se fudeu por isso. Ela se fudeu pelos... O mais louco é isso, ela Pelos se fudeu acordos que ela não fez, né? pelos acertos. Ela não se fudeu pelos erros, né? Ela não se fudeu por quê? Porque eu acho que teve 1000 erros, Belo Monte, caralho. Ela não se fudeu por isso. Ela se fudeu pelos acertos. E assim pelas como o qualidades. antipetismo e o antilulismo, pra mim, tem a ver com os acertos também. Claro, total. Totalmente a ver com os acertos. Tem a ver com a PEC das domésticas. Com a PEC das Nossa. domésticas, com a cota nas universidades, que a gente tá vendo agora, né? Por que foi importante, né? Você tá feliz de não poder falar no Greg News? Ou isso foi uma coisa que juntou com o nascimento da Celeste? Você sente falta? Você ficou traumatizado com a live com o Ciro, que pra mim eu demorei 20 minutos pra me recuperar, pro meu coração voltar ao normal, porque você tá sobrevivendo sem falar de política? Tô adorando, cara, tô adorando, porque tem um lado que é muito cansativo, não é? É muito ruim a gente ficar dependendo de coisas que a gente não tem nenhum governo sobre aquilo. O que eu quero dizer? Eu fico mais triste ou mais feliz, dependendo do meu dia. Meu humor depende do Datafolha. Isso é muito ruim, mas foda, depende. né? Isso é horrível. Então, assim, eu prefiro não estar ali acompanhando no Hard News, aí saber no final do dia só, porque acordar e pegar o celular é uma maneira de contaminar o seu dia de uma energia que eu acho muito negativa mesmo. E com o bebê em casa, sobretudo, né? Você tem um bebê ali que consegue te transportar para um outro mundo. Tão linda a crônica que você Demais. escreveu. Nossa, Uma coisa. E aí a gente ficar vendo que o Centrão, que na verdade o Porque o teu normal é acordar e ver o Twitter. Não, isso daí eu já tinha antes. Mesmo antes, eu não tenho celular do lado da cama. Põe o celular pra carregar lá longe, então eu acordo, em geral, com Marieta, porque ela que me acorda. Marieta acorda todo dia às 6h30 da manhã, né? Então, ela me acorda, vamos brincar, eu levo ela na escola às 8h, aí às 8h30 eu vejo o celular. Hoje em dia eu deixo ela na escola e pego o Celeste, porque a Giovana já não dormiu a noite direito, então eu pego o Celeste pra dar uma volta com ela. Então, eu só tô vendo o celular lá pras 11h, sabe? Que faz uma diferença pra mim, meu Deus. Ter uma manhã meio que livre de notícias, né? Sim. Agora o problema é quando eu entro, eu não sei, eu até admiro gente que consegue ler política e falar, mesmo os comentaristas, pessoal, ou desde Globo News, alguém consegue comentar, aqui nós tivemos um avanço do Bolsonaro. Eu fico com um olhar, né? Surreal. Passional, né? Mais Muito, passional. pra mim mexe, sabe, com uma coisa porque é a vida das minhas filhas. Se o Bolsonaro ganhar, eu não sei se esse país vai estar habitável mesmo, se o planeta vai estar habitável. Me dá esse tipo de angústia, junta com uma ansiedade climática, junta com minhas filhas, junta com... Então, o problema pra mim é que eu não consigo lidar com política de uma maneira distanciada, sabe? Eu até conseguia, mas o bolsonarismo, pra mim, me botou num lugar que é meio vida ou morte, sabe? Literalmente. Porque ainda tem isso, né? Morre gente o tempo todo, a gente fala de golpe. Golpe já aconteceu. Pro cara lá que tava comemorando aniversário, entrou outro e deu um tiro. Nossa. Ou, sabe? Pra todas as pessoas armadas, pro policial militar que matou o Leandro Lô lá. Assim, mas ele... O que o Bolsonaro tem a ver? Tem a ver, ele armou a população, ele liberou isso é uma coisa que eu tenho medo, sabia? Legitimou. Isso é uma coisa que eu tenho muito medo. Isabel, ele armou 1,5 milhão de pessoas praticamente. E de mais bolsonaristas. De bolsonaristas, claro. São pessoas comuns. Tem mais civil armado do que... Eu tenho medo, assim, de, sei lá, de me descontrolar numa briga de trânsito e tomar um tiro. Vocês não tem problema, vocês moram em Laranjeira, gente. Eu que me fodo. Eles estão por toda parte. E mais que isso, eles vão até você, se for o caso. Eles sabem onde você está divulgando onde é a sua peça, está divulgando onde é. É muito louco. A gente vive num país em que a metade que apoia um candidato está armada e a outra não. Você já teve medo? Quando eles puseram a bomba lá no porta? A bomba no porta foi um puta marco, assim, de... Porra, é foda, né? Um coquetel molotov por motivos religiosos, ou seja, um passo na teocracia, assim, muito assustador. E aí junta com o negócio do Ciro, que você perguntou. O que me deixa puto com o Ciro é ele tá flertando com isso, com teocracia. Exato. Aí me mete num lugar de, assim, na bile mesmo. Você tá dizendo que eu apelo contra o sentimento cristão, da cristandade do povo brasileiro e bater no peito falando... Cara, isso pra mim é abjeto. Você, pra ganhar um voto que nem vai ganhar, você apelar pra uma teocracia que o Brasil é hoje, né? Tem um antropólogo que eu adoro, Orlando Calheiros, que fala, tem um conceito que é teocracia difusa. Ele diz que a gente vive numa teocracia difusa, ou seja, não é um
pastor que está no poder ditando segundo a Bíblia. Não trocou literalmente. Não tá assumido, né? Não deixamos de ser laico oficialmente. Oficialmente não trocou a Constituição pela Bíblia. Mas as pessoas já deixam de falar coisas porque acham que seriam mal recebidos. A gente vive numa teocracia, porque 1000 coisas não são ditas, feitas, publicadas, com medo desse espírito, dessa coisa vasta, que diz, porque o brasileiro ele é muito conservador. Umas coisas que a gente comprou como verdades e que fazem com que o centro da discussão tenha ido para a direita. Isso daí para mim é desesperador. O centro hoje, o que chama-se de centro, Lula fez um aceno ao centro. Não, isso é a direita. O Lula já é o centro. O Lula ele já é um centro, cara muito central. Então a gente passou a chamar a direita de centro. Para todo mundo. Agora a eleição começou para valer. Você está vivendo um momento, realmente, o puerpério é muito especial, é muito delicado. A densidade do ar é outra, né? Assim, você está num mundo de delicadeza e, ao mesmo tempo, a falta de sono te torna muito mais sensível, está mais vulnerável. E, no entanto, entramos oficialmente num período de porrada, né? Você consegue pensar nisso, assim, fazer uma separação, tipo, eu não vou, nesse momento, entrar nessa briga? E esse é o grande barato de ser pai, né, e mãe, assim, você ter uma prioridade na sua vida que te puxa pra terra, pra vida, então, às vezes... cotidiano mesmo, pra coisas que a gente tem que fazer, independente do que esteja acontecendo em volta, né? A gente tem que fazer aquilo. Exatamente. Tem que dar o banho, tem que passear, tem que trocar fralda, pode o mundo cair, que a gente não... E não é só isso, Bel, tem que estar, eu acho, assim, tem que ser coadjuvante, nesse sentido, que eu acho que estou querendo chegar nesse lugar, assim, que às vezes claro que você é um super pai, mas como a mulher amamenta e tem... Então, eu não sei, eu tenho a impressão de que muitos homens não se dão conta de como é preciso que eles estejam ali. Tem um mito, até queria fazer uma coluna sobre isso, eu não sei como fazer, não sei se eu vou apanhar de algum lugar, mas também foda-se, que é o mito do pai bobo, que é muito reforçado por todos os lados, inclusive algumas mães blogueiras, ou aquele crianças francesas não fazem manha, que dizem assim, tem uma hora que diz assim, não brigue o seu marido por ele não saber trocar uma fralda. Homens são mais inaptos, sim, para a paternidade. Tem isso no livro, tá? Então, não brigue, ele é de outra espécie, ele é de outra coisa. Isso daí é muito reforçado por muitos pais, sobretudo mais velhos, que falam, eu sou ruim pra caramba, nunca consegui trocar uma fralda. Como se fosse assim, é uma falsa humildade, porque ele tá dizendo que ele é bobo, entendeu? É um mito que serve muito bem ao pai ausente em geral. Ele vai dizer que é bobo, ele vai dizer que ele não sabe, que não é coisa de homem, não é coisa pra ele, entendeu? Sim. E tem muita mulher que compra. Que reforça. Eu via muito, quando eu tive o Joaquim, a gente não tinha nenhuma estrutura em casa. Era muito comum eu sair de casa e deixar o Rodrigo totalmente ocupado com a criança, com tudo da criança, da comida, E às vezes eu chegava no lugar, tá com quem? Tá com o pai, mas caramba, você deixa assim só com ele? Eu falei, deixo, gente. Mas ele sabe? Eu falei, cara, ele é o pai do garoto. Como é que você troca a fralda errado? Não existe trocar a fralda errado. Não existe. Você vai botar a fralda meio torta. Mas aí quando você chega em casa, a criança tá dormindo, com o body aberto, pé preto. Mas tá deitadinho. Claro. E é a relação deles. Isso, porque é tem a relação isso também. Deles. Que... Vai fazer diferente o cara, não vai fazer outra coisa. Certo. Mas tem que fazer, cara. Tem que errar. Não pode comprar essa coisa de eu não sei. Eu acho que realmente você tem que deixar, porque é o pai que as pessoas têm, né? Você escolheu esse pai para as pessoas. Você também não sabia. Exato, a gente também não sabia. Como é que segura? Sei lá, nunca segurei. Exatamente. O meu neném, esse neném, nunca segurei. É porque tem uma malandragem do homem, eu acho, de dizer que não sabe fazer as coisas que não são. Você quer alguma coisa? Eu quero uma água, sim. Eu acho que tá em cima da mesa a água. Eu tô com a minha água aqui. Tem uma malandragem do homem de dizer que não sabe fazer as coisas que não são bem remuneradas. Tá? Então diz assim, cara, eu não sei cozinhar, não é comigo. Porque não é bem pago a cozinha, a não ser que você vire um puta chefe, né? Ou, cuidar de criança, cara, não é comigo. Criança também é das pessoas mais mal pagas que tem, é o cuidado infantil. Então, sabe, o que ele sabe fazer? Não, eu sou bom Eu gosto quando cresce um pouquinho. Exatamente. Quando tá com 5 anos. Já troca. Porque é realmente muito ingrato o cuidar de criança pequena.
mal pago, não pago, não remunerado, no caso de um pai, obviamente, e ingrato, porque a recompensa não é imediata, vai vir lá na frente, tem muito mais sofrimento. Não, e o trabalho não termina, né? É Não. uma parada cíclica, igual feito as louça. coisas da casa. Exato. Você termina aqui, começa ali, né? Aí é uma saída muito fácil dizer que não sabe. Sabe? Dizer assim, cara, não vou nem lavar essa louça que depois vocês vão ter que lavar de novo, porque, porra, eu sou muito ruim de lavar louça. Não, você não é ruim de lavar louça, né? Você é preguiçoso, você é malandro. E com o filho tem a mesma coisa. Oi, dizer que a gente é partidário. Ah, Olha, voltou. Beleza, meu irmão? Tudo bem, brother? E aí, cara? Beleza? Vamos te ver. Bem-vindo. Muito ruim, sai assim, parte de dente. Isso sai com uma aguinha rápida. Passa assim, ó, a toalhinha. Eu tenho aflição de pasta de dente. Eu tenho uma coisa que... Você tem nojinho. Eu tenho nojinho. Sabe o que eu tenho nojinho? Eu tenho nojinho de comercial de pasta de dente. Que tem aquela gosminha assim. Eu tenho nojinho. Eu tenho aflição de pessoas que saem do banheiro e vão escovando o dente conversando com você. Ah, Sabe? tá. Eu também tenho agonia. Eu tenho problema. Eu saio total escovando o dente conversando. Eu tenho aflição. Meus irmãos... Gente, Cara, Não, cheia de frescura não. Tenho essa frescura. a Giovana faz uma coisa gravíssima, é a nossa principal fonte de discordância em casa, que ela só escova o dente no banho. Ah, embaixo do chuveiro. Com a água escorrendo, não? Só que pra isso, o que ela faz? Ela não tem uma escova no banho, porque ela gosta de botar a pasta, ir escovando e entrar no banho. Com isso, todas as escovas da casa estão sempre no banho. box. Molhado. Então eu acordo de manhã pra escovar o dente, eu tenho que pisar no box molhado pra pegar a minha escova. Mas ela leva a tua também? Claro, porque ela não quer ir lá no box. Ela leva a canequinha. Eu esqueci de comentar com você. Ontem eu fui jantar com uma amiga minha, Ana Sofia, que fez aniversário. E aí tava lá o seu primo, o Zé Paulo Sim, Becker. é. Disse que fez uma música Fez. com um soneto seu. Fez, ele musicou um sonetinho. Samba do... Agora eu não lembro qual o nome que ele deu. Porque ele que deu o nome da música. Ele pegou Samba do Amor Virtual. Isso, exatamente. Samba do Amor Virtual. Musicou um soneto tão lindo, Musicou um lindo. soneto e tem até um clipezinho. Tem, ele fez um clipe, uma graça. Com Valen. Giovana, com Valen, desculpa. É. Com Valen, toda Valen, assim, na Uma feira. fofura, cara. Eu achei o máximo. Eu adoro o Zé Paulo, ele é um puta violonista. Ele é um puta músico. E ele virou um samba engraçado, um soneto pra um samba. Você acha que é um caminho longo, né? Mas acho que quem ouve nem se liga não que é um soneto, sabe? Tá com uma cara de samba, de letra de samba. Tá com uma assim. cara de samba, porque eu... Você ouviu? Ouvi. Ah, que legal. Ouvi, ele me mandou. Eu falei, cara, você tem que me mandar isso, então. Por que a gente não bota o Rodrigo pra gravar isso? Olha, eu gosto. Encontrei-a no Tinder de manhã. Logo quis conhecer melhor ao vivo, mas pediu me adiciona no Instagram. E seguimos nesse outro aplicativo. Mal conecto, aparece a cidadã que viu no meu perfil que estou ativo. Só que quando eu proponho um tananã, parece que fiquei radioativo. Há quem goste mais de homem, de mulher, de animal, de cadáver, de apanhar. E há quem goste como esse meu a fé de manter relação com o avatar. Só me resta pensar, fiz o que pude, torcer pra ao menos receber um nude. Isso não é Noronha. Isso não é Noronha.